Vamos começar o capítulo 18, que é o amor, alimento das almas. Só lembrando um pouquinho, o capítulo 17 foi aquele que ele chegou na casa do Lísias, né? E fala muito, descreve um pouco sobre o lar, né? A presença de mobília e tudo mais. E agora, eles, na verdade, no finalzinho do último capítulo, eles fizeram, né, uma oração. Eu não me lembro exatamente. Chegou aquele momento da oração em que ele tinha, inclusive, lá no próprio hospital, né? Que é uma oração coletiva de toda a colônia do nosso lar, que o governador faz na presença dos ministros. Então, todo final do dia, eles têm esse momento. E o que mostrou é que também na casa do Lísias, isso também era como se fosse uma televisão, né? Para aparecer o que estava acontecendo à distância e eles poderem participar juntamente. E é por isso que começa esse capítulo dizendo justamente isso: terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Então eles sentaram para fazer uma refeição ali, né? Mas o que chamou a atenção dele é a questão das frutas, né? Com um perfume muito evidente e algumas com um concentrado de fluido. Então ele descreve como não sendo uma coisa mais material, só material, né? Um concentrado de fluidos deliciosos. Ele fala como sendo muito gostoso, né? E aí ele, surpreendido, a dona Laura já faz uma observação. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Então, vocês se lembram, né, do capítulo que teve aquela questão toda da questão da alimentação, que o governador, ele, por muito tempo, enfrentou uma resistência muito grande, porque os habitantes do nosso lar queriam continuar abusando dessas necessidades que eles traziam da zona da terra, né, da encarnação, e o governador querendo mostrar para eles que eles precisavam dar um passo adiante. Então, por 30 anos, se eu não me engano, né, foi o tempo que ele ficou lutando com eles. Uma luta extremamente com muita paciência, com muito amor, trazendo pessoas dos planos mais elevados para mostrar para eles. E aconteceu que eles no fim entenderam. E houve então um salto em toda a colônia. Mas o que a dona Laura agora está falando é que, primeiro, as refeições que eles fazem agora, porque o que chamou a atenção do André Luiz é isso, era muito gostosa, um fluido muito agradável. E ela estava falando que é muito melhor do que o que a gente come na terra. E só que ela fala que dependendo do nível de evolução, né, do estágio de espiritualidade de um setor determinado da colônia, tem alguns lugares que dispensam quase que por completo já a alimentação. Então, cada passo adiante da espiritualidade dos seres ali, né, do mundo espiritual, conseguem cada vez mais se livrar dessa necessidade. Então, há residências em nosso lar que dispensam quase por completo a alimentação agradável que ele está descrevendo ali, que alguns não precisam mais. Mas, olha o que ela faz de observação. Nas zonas do Ministério do Auxílio, que é onde eles moram, né? A dona Laura mora numa zona de residências dentro do Ministério do Auxílio, perto do hospital, que é onde o Lísias trabalha. A dona Laura também tem algumas funções. Então, ali eles não conseguem dispensar essa alimentação. Não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista
os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Então, isso também acho que a gente chegou a comentar no capítulo lá da alimentação, falando que dependendo do tipo de função do espírito ali no plano espiritual, ele às vezes despende mais energia mesmo, são trabalhos mais pesados. E aí eles com isso não tem como abrir mão completamente. Eles podem dar evoluções nessa questão da alimentação, mas eles não têm como se isentar completamente. Eu fico pensando que talvez seja a mesma coisa que aconteça aqui na Terra mesmo. Fala-se tanto, né, de evoluir essa questão da alimentação, de comer menos carne. Eu acho que isso é louvável. Mas não tem como impor isso para a humanidade ainda toda. Se tem áreas da humanidade que tem tanta necessidade de fome, quer dizer, tanta necessidade até de proteína, e tem áreas e tem regiões ou povoados que ainda tem, por exemplo, um trabalho braçal, um trabalho de esforço físico mesmo muito intenso. Então, a gente não consegue ainda generalizar. Então, talvez a Terra um dia não vá mais comer a carne, mas eu acho que um dia que a Terra não tiver mais fome acontecendo em nenhum lugar do mundo, né? Um dia em que não existir mais a necessidade de tanto trabalho braçal, a gente vê uma pessoa que trabalha mais nesse setor, que despende mais energia. A gente costuma brincar, né? Falar o prato de pedreiro, mas é o prato de uma pessoa que usa muito do corpo físico, né? Do trabalho braçal e precisa repor energia. Então são pratos grandes e com muitas quantidades, às vezes, de alimento mais pesado mesmo. Então, Ô, Marco, hum, eu fiquei pensando na história da alimentação, eu queria, e como a gente traduz ela para cá, né? A questão de como olhar para a alimentação e como a gente traduz. Porque fala muito do quanto mais evoluído, menos se necessita, né? Espiritualmente. Mas aqui a gente tem uma dependência da matéria, né? Que precisa fisiológica, orgânica, exatamente. fisiológico que tem É, que. Então, porque eu fico pensando também em todos os casos que você vê de pessoas que até o budismo, que deixa de comer e para se conectar com o lado espiritual, mas no final das contas a gente deixa também de respeitar a matéria que a gente, o corpo que a gente. Então eu fico tentando fazer a analogia do como a gente lê isso sim, da alimentação, mas é a alimentação correta, não necessariamente a abstinência da sim, alimentação. exatamente. Mas eu também não duvido, Lela. Eu entendo perfeitamente o que você falou e eu concordo. Eu falo assim, a gente tem que ter um zelo e um cuidado com o nosso corpo para fazer ele trabalhar adequadamente, não privar ele de certas coisas que são essenciais para que ele funcione. Mas eu não duvido que existam seres tão espiritualizados e tão conectados que eles conseguem algum tipo de sustento que está além da comida da matéria. Não estou te Entendi. falando isso da minha. Sim, Não tem nada, nenhum embasamento científico, mas porque o próprio Gandhi, quantas vezes ele jejuou por tanto tempo, né? E, exato. e se sustentava o corpo. Ele não morreu de inanição, não morreu por causa disso, né? É. Então, Eu fiquei fazendo essa associação e eu ficava pensando exatamente isso também, né? Porque a gente sabe que a gula, o excesso, na verdade, é o pecado, né? Da questão do excesso, mas a gente tem que ir para a ausência ou é o cuidado com a alimentação, entendeu? exatamente, o cuidado. Ô Lela, tem uma resposta no Livro dos Espíritos que o Allan Kardec fez para os espíritos falando justamente isso. Qual é o mérito ou qual é o grau de importância ou a relevância das privações voluntárias que os seres humanos fazem com relação, por exemplo, mas aí envolve não só a privação voluntária da alimentação. Assim, não, eu resolvi que Sim. não vou mais comer carne. A resposta dos espíritos foi exatamente assim: fazei o bem aos outros e você terá mais mérito. Então não fica se preocupando
em evoluir nessa questão de se eu como carne, se eu não como carne, se eu faço isso ou aquilo. Faz o bem para os outros que você vai estar acertando melhor agora, né? Com as suas ações e menos em relação aos outros, né? Exatamente. Então, Obrigada. beleza. Mas aí então, agora falando um pouco disso, né, de que mesmo lá no plano espiritual existem exigências diferentes de demanda de energia. Então, alguns setores precisam comer coisas um pouco mais consistentes, outros mais fluídicas e mais elevados ainda, mais fluídicos ainda. Isso, porém, ponderou uma das jovens, né, uma das irmãs do Lísias. Não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, porque são os dois setores do nosso lar que a gente sabe que tem serviços mais pesados, mais ligados com as zonas mais baixas, vivamos a depender de alimentos. Então, quer dizer, não são só eles que dependem de alimentos, não só essas duas zonas aqui. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Quer dizer, lembrando que o nosso lar é uma colônia não tão evoluída assim, o Ministério da União Divina é o setor mais evoluído do nosso lar. Mas não quer dizer que ela é o setor mais evoluído do que se tem no universo dos planos espirituais. Então ele é em comparação à colônia. Mas ainda assim, ele também não consegue dispensar totalmente a alimentação. Então, todos os ministérios, inclusive da União, não o dispensam. O que difere é a questão da substância, né? Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Quer dizer, então, na comunicação e esclarecimento, principalmente frutos, né? Um pouquinho mais acima, no Ministério da Elevação, já é mais como se fosse o suco e algum concentrado. E na união divina também se alimentam, mas é algo que já ele nem consegue explicar. Já é algo que está além. Talvez, lembrando um pouco, aquilo que eu tinha naquele capítulo lá dos mensageiros, que fala que eles conseguem fixar o nitrogênio através da própria respiração. Então, pode ser que seja isso, mas eu não sei. Ele não foi explícito. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. E aí por isso que eu disse com relação até, Lela, aos seres aqui encarnados que às vezes já estão nessa sintonia, nesse envolvimento de um amor diferente do que a gente está acostumado a encarar como amor, né? O amor do Cristo. Então, se eles já estão sintonizados, eles conseguem, na verdade, já de certa forma até estarem alimentados. Isso supre as células dele também. Não vai conseguir eliminar completamente. Mas aqui, o que ela está informando? Que a base da alimentação espiritual de todos, aí independe do nível, é o amor. Então, olha que coisa curiosa, né? A gente fica imaginando, puxa vida, né? A gente está acostumado a imaginar que realmente é algo de consistência, algo, um alimento sólido que pode diminuir de densidade, mas nunca chegar a concluir que o amor é o alimento, é o sustentáculo. Porque para que o alimento serve? Para nos sustentar, certo? Para nos manter vivos, para nos manter em condições de movimento. E o sustentáculo de todas as criaturas, aqui como fala nesse capítulo, é o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores. Aqui é o exemplo do que foi falado lá no capítulo daquela modificação, que ministram
ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. E aqui é legal que o próprio livro coloca um parêntese. Vede o alimento de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem a fala de Jesus quando os apóstolos estavam preocupados que ele não estava comendo e fala para ele come. E se eu não me engano é na passagem da Bíblia que fala quando ele estava conversando com a mulher samaritana na beira do poço lá. E Jesus responde para os apóstolos: eu tenho um alimento que vocês desconhecem. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, essa é uma resposta de Jesus para os apóstolos, né? E aqui, quando ele cita isso daqui no livro, ele até coloca da onde é a passagem, né? Se a gente clica aqui, a gente entra no Evangelho de Mateus. Aqui, ó. Entretanto, seus discípulos rogavam ao mestre, dizendo: Mestre, come. Mas ele respondeu: eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Quer dizer, acharam que alguém tinha dado comida para ele escondido. E respondeu Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para executar sua obra. Então, Jesus já deixou claro aqui no Evangelho: o alimento dele não é que entra pela boca, não é consistente. O alimento dele é fazer a vontade do Pai. Então, e se tudo da nossa, do nosso universo se resume a ser apoiado no amor, fazer a vontade de Deus é se apoiar nesse amor. E isso por si só é alimento para a alma. Mas, Marco, é tão interessante, porque se a gente parar para pensar, existem vários momentos que mostram isso, assim, no sentido de pessoas que, quando por falta de amor dentro de casa, por algumas questões familiares, compensam na comida, tenta buscar na Sim, comida o alento que a alimentação não causa, né? sim. Ou o famoso, a pessoa tá apaixonada, emagrece. É. E se separa, a pessoa realmente começa a se encher de outras coisas e não necessariamente. Já acontece, a gente não para entender o significado, mas os sinais já estão, né? Sim, com certeza. E é bem por aí o que você está falando, e eu vou assim também acrescentar até mais alguns exemplos que eu já presenciei na minha vida que me chamaram a atenção, porque daí eu lembrei justamente dessa passagem de Jesus. Quando você está envolvido, às vezes, com uma coisa, sei lá, um trabalho voluntário, alguma coisa que seja com a base, né, nesse amor, você não sente fome. Eu já E nem passei. É engraçado, mas você vê se passa o tempo. E eu vou te falar uma coisa, por exemplo, eu senti isso quando eu fui no encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu estava lá naquele estádio lá no Mineirão e tendo aqueles conversa com um com o outro, palestra, e aí entra um e sai um. Eu me dei conta que era 5 horas da tarde, eu não tinha almoçado e eu não tinha sentido falta de almoçar. E eu falei assim, eu não com fome. Aí eu percebi, eu falei assim, eu estou me alimentando aqui. Eu não preciso comer. Então são coisas que, assim, tudo se confirma quando a gente realmente consegue entrar nessa sintonia. Outro dia a é. Fabiana mesmo, que hoje ela não está aqui, mas ela falou que outro dia ela se envolveu com fazer cesta básica, não sei o quê. Ela viu que passou o dia também ela não tinha comido e não tinha sentido falta. Então tudo isso vem de encontro e somando com isso que você falou, que comprova, né? E aí ele segue falando, o alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. Então, comparou a um carro, né? A gente dentro do corpo, aí é o que você falou, Léo, não tem como falar não coma, não precisa. Mas é um sinal da necessidade daquela matéria, daquele corpo, mas que é transitório. A alma em si apenas se nutre de amor. Olha isso. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação,
mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, né? O cibo é o alimento, né? Do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo. Evolvido não, está errado. Mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de sua manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, é natural. Olha como ele começa, né? Minhoca come terra. Então, e quanto mais a gente vai dando passos adiante, mais a gente vai e também a exigência daquela veste que a gente está usando para fazer alguma encarnação ou não, mas ou depois no plano espiritual. Quanto mais espiritualizado e mais evoluído aquele espírito, menos necessidade ele tem desse alimento que é fluídico, mas a base de tudo é o amor divino. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Quer dizer, o veículo que ela está falando, o veículo que ele está vestindo, a energia está vestindo o veículo verme, né? A energia daquele animal vestindo o corpo, por exemplo, de um animal como uma vaca, um boi, e ele tem uma demanda para suprir aquele veículo. O homem e nós, como ele fala. Mas dependemos absolutamente do amor para que tudo isso, né, se sustente na questão da essência. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia menos dia que a prática do bem constitui um simples dever. Quer dizer, olha o que ela está falando, que Jesus não falou só para que a gente pudesse fazer a caridade. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros. Então, olha isso, quando a gente pratica a caridade, a gente alimenta a pessoa e a gente se alimenta. Porque quando a gente se envolve em um sentimento de amor verdadeiro, né, a gente nutre um ao outro. Então é assim que se mantém sustentada a humanidade. Por isso que é necessária a prática da caridade. Não é só para fazer sofrer menos. É porque é o alimento da humanidade. Então, aconselhava-nos a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga. Olha o que ele dá agora de exemplo, né? Porque ele acabou de falar que a caridade ele é a nutrição, né? O sustentáculo, é o alimento de um para outro. E aí, olha o que ele está falando. O homem encarnado, ele saberá mais tarde, quer dizer, o homem não se deu conta disso ainda. Mas um dia ele vai se dar conta de que uma conversação amiga. Então, você ir com alguém e conversar de maneira amigável mesmo, com empatia, com prazer de estar conversando com a pessoa. Então, uma conversação amiga. O gesto afetuoso,
a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo e que constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, se a gente tiver desnutrido espiritualmente, está aqui a refeição, uma conversa amiga. Às vezes, restitui o que a gente está com necessidade. Um gesto afetuoso, você fazer alguma coisa de bom, sei lá, uma atenção para uma pessoa, um carinho para uma pessoa, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. Então, são alimentos sólidos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltamos para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Então, olha isso, aqui a gente não se dá muito conta, a gente não enxerga muito bem isso. Mas quando a gente não está alegre, quando a gente não está bem, é porque a gente não está se alimentando da fonte do amor, que é o alimento que a gente precisa, espiritual. E é legal que ele coloca ali, né, alguns das fontes para que a gente consiga se alimentar novamente. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a tais imperativos. Então, olha como a interação entre os seres humanos é o que mantém uma pessoa mais viva, né? Na questão da energia, na questão da sua felicidade, da sua alegria, ou não. Às vezes aquilo está fechado, ela não está conseguindo se nutrir, e porque talvez não interaja tanto, não esteja conseguindo ganhar, né? Pegar esse alimento de outras pessoas, ou até distribuir para outras pessoas. Então, o quanto a necessidade dessa relação entre os seres humanos é importante para a manutenção do sustentáculo dessa nossa vitalidade, né? E aí, ela falando isso para o André Luiz, recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. Quer dizer, ele estava pensando, porque se a gente fala de amor aqui na Terra, muitas vezes a gente relaciona com a necessidade ou com a confusão que existe com relação ao sexo. Então, eu amo essa pessoa, eu preciso ter uma relação sexual com essa pessoa. E acaba, na verdade, confundindo. Não que o sexo não seja algo sublime, não seja algo que é divino, né? Mas ele pensando nisso, né, começando a imaginar, porque as relações humanas, elas muitas vezes, se a gente for imaginar, a humanidade gira em torno de aproximação de seres que se amam, mas que principalmente concluem esse ato de amor através do sexo, é o que dá sequência para a humanidade. Fazem filhos e aí, com isso, a humanidade segue. Então parece que uma coisa está totalmente relacionada ou interdependente. Mas a senhora Laura fala, adivinhando o que ele estava pensando, né? E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Está falando desse amor que os seres humanos têm um pelo outro, né? Então, ninguém diga que esse fenômeno, o amor que um sente pelo outro, é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Então, o sexo, ele realmente é uma das formas de expressão desse amor, que existem entre as criaturas, sim, mas a gente sabe que o sexo, na verdade, é a expressão mais material desse amor. Entre os casais mais espiritualizados,
Ó, que ela ainda evolui aí no pensamento dela, né? Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. Quer dizer, isso começa a passar para segundo plano, mas a gente sabe que existem ligações aqui na Terra, né, de casais que colocam a necessidade dessa conclusão sexual acima do resto. E não é o que, na verdade, a gente sabe que é o que deveria ser. Mas existem diversos patamares, né, de materialidade entre os seres encarnados. Então, infelizmente, ainda existem aqueles que colocam isso acima de tudo, mas existem outros que já não colocam isso no nível equilibrado e existem outros que colocam isso já num plano bem inferior. Então, entre os casais mais espiritualizados, carinho, confiança, dedicação e entendimento mútuo está muito acima da união física. Está muito acima dessa conclusão do ato sexual propriamente dito, né? Porque entendem que isso é algo transitório e todo o resto não, né? A confiança, a dedicação, o carinho, isso é o que vai além depois da experiência da matéria. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Então, olha isso, né? Essa permuta magnética, esse alimento da alma, ele é o fator que estabelece essa harmonia entre as pessoas ou até entre os casais, se a gente quiser só fixar nos casais. Mas isso um dia se estende. O amor ágape, né, que é o que a gente sabe que é o amor mais elevado, dizem, né, que são 4 níveis de amor. O amor eros, que é o primeiro, é o amor mais material. O amor filial, o amor do amigo, né, que é o que você sente já em relação ao amigo. E o último é o amor ágape, que é o amor que você já sente de maneira igual e sem nenhum tipo de dependência ou não é restrição, é o amor incondicional, não tem condição. Ele é já algo que já não depende mais de nenhum tipo dessas exigências materiais. Então, e para alguns que já vivem essa harmonia dessa permuta magnética, para que se alimente então a aventura entre esses seres, às vezes basta a presença. Então não precisa de maneira nenhuma da conclusão do ato sexual. E às vezes, olha isso, às vezes nem a presença. Basta a compreensão mútua entre aqueles seres para que isso já seja suficiente para a nutrição espiritual dessas duas pessoas que se amam, mas se compreendem. Mas às vezes a situação da ocasião daquela encarnação ou de uma determinada situação não propicie nada, né, daquilo que às vezes outros exigem, necessitam. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Então, a vida terrestre também então se ampara, se apoia nesse amor, né? Mas o homem muitas vezes não percebe isso. E isso acontece porque existem essas pessoas que elas têm uma simpatia muito grande entre elas muitas vezes. Muitas vezes são almas gêmeas, almas irmãs, almas afins mesmo. E isso é o que faz com que se mantenha essa energia que nutre a esses seres encarnados. Porque, nossa, se a gente for pensar, a gente está encarnado num mundo onde tem tanta vibração negativa, onde tem tanta coisa ainda que está muito longe desses planos mais elevados,
que a gente não tem noção da onde que a gente consegue muitas vezes essa energia, de onde que a gente consegue esse sustentáculo. E é dessa interação dessas almas que já conseguem fazer essa permuta. E isso fica, muitas vezes, numa energia até que envolve o ambiente, o local, e acaba sustentando o resto, que ainda está, talvez, em condições muito piores, né? Então, essas almas mais afins, né, ou mais sintonizadas, unem-se umas às outras, amparando-se mutuamente. Conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Então, se em determinado ou determinada encarnação, ou se a gente pegar um determinado irmão, a gente vê que aquela pessoa ela está correndo ou caminhando sem um desses grandes apoios, se ela não é tão forte, ela costuma cair. Ela costuma sucumbir, como falam, né? Então, quando faltam companheiros desse tipo de companheiro que nos alimenta, né? Não estou falando aqui só na questão das ligações conjugais, né? Ou entre homem e mulher, mas eu digo realmente na questão da simpatia humana, de pessoas que se apoiam em amigos ou em pessoas muito queridas, ou sim nas pessoas amadas aí que se relacionam, mas isso é um sustentáculo que vem dos dois lados. Mas se muitas vezes uma encarnação exige uma prova um pouquinho mais difícil para um ou para outro, aquele que não tem a mesma força, ele costuma cair por falta dessa energia que ele não tem ainda acesa dentro dele mesmo, né? Como Michael, vê? Hum, desculpa, você já ouviu falar nos Blue Zones, que são as áreas que identificaram no mundo, onde as pessoas têm a melhor qualidade de vida até o momento da morte, tendo o menor nível de sofrimento no hum, final da vida. hum, E eles fizeram um estudo para entender o que é. Uma é no Japão, uma é na Costa Rica, tem uma na Califórnia, enfim. E, e eles começaram a tentar estudar o que elas têm em comum. hum, Então, uma coisa é alimentação, em geral, muito, muito natural, de hum, plantio, que elas comem, o que elas plantam. Tem uma questão de ser ativo hum, e de muita ajuda, mas tem uma questão de comunidade muito forte. São pessoas que se sentem amparadas, hum. principalmente envelhecem na comunidade, então não são colocadas Isoladas, né? isoladas no momento em que elas começam a envelhecer, elas são acomodadas pela família de volta no momento que elas estão envelhecendo. E Entendi. vi o processo da questão da comunidade, delas serem amparadas pela família durante o processo de envelhecimento, é um dos maiores fatores. Entendi. Olha, isso tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque é justamente isso. Mostra o quanto o ser humano interdepende um do outro, como nós não somos, apesar de sermos indivíduos, né? Nós somos interdependentes, sim. E nós É. temos responsabilidade no meio onde a gente é inserido com relação às pessoas que a gente convive. Tem pessoas que têm mais para dar e tem pessoas que precisam mais para receber. E o quanto isso é necessário que se consiga equilibrar, né, para poder sustentar os que ainda estão precisando, né, que estão mais na retaguarda. Muito legal isso. Chama Blue Zones. Blue Zones, eu te mando depois, é bem legal. Legal. E aí, como vê, então, meu amigo, né? Objetou Lísias, contente. Ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo, que nem só de pão vive o homem. Quer dizer, o homem vive principalmente, na verdade, o pão só sustenta o alimento, o corpo, o veículo, né? Mas é principalmente, agora não é nem só, é principalmente desse amor é que vive o homem. Então, às vezes, você pode passar fome, mas se você tiver esse sustentáculo que é essa
todo esse envolvimento do amor entre os seres humanos, você está de pé. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiro de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços e alegria. Então eles estavam conversando lá na casa, né, da senhora Laura, chegaram 2 visitas. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Então, olha isso, né? O Lísias é o primeiro dia que o Lísias levou o André Luiz para casa. O Lísias tinha trabalhado, o André Luiz não, está tendo alta do hospital. E depois de todas aquelas primeiros contatos com a casa, com a senhora Laura, chegaram 2 amigos do Lísias. E olha pelo que está dando a entender aqui a dona Laura, né? Eles trabalharam muito, todos os 3, né? O Polidoro, o Estácio e o Lísias. E agora eles iriam no encontro afetivo. Olha lá, não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Então eles têm um compromisso, uma saída noturna, como a gente tem aqui também. Depois de um dia de trabalho, podem sair entre amigos e fazer um programa que envolve até uma relação afetiva do lado de lá. Então, e agora, olha como isso tudo se conclui, né? Porque a gente está falando do amor, o alimento das almas, começamos falando da questão da ligação entre 2 pessoas, mas a gente sempre tentando ampliar, chegando que um dia não fica só entre 2 pessoas. A gente está caminhando para um dia a compreensão de um amor que não é limitado a somente 2 pessoas. E ele deveria ser igual um dia a toda a humanidade. Mas eles aqui ainda também estão nesse estágio da necessidade, da ligação com pessoas, com companheiros que seriam as pessoas que têm afinidades, de interesse, de objetivos, de reencarnações e tudo mais. E eles iriam então nesse campo da música, como ela chama. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna, porque o Lísias estava preocupado porque ele tinha levado um amigo para casa, né? Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Então, provavelmente, a namorada do Lísias é a Lacínia. E falou para a dona Laura, não se preocupe, não deixa ela esperar, pode ir. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Então, o André vai ficar com a senhora Laura, ele não pode ainda. Vocês vão ver mais para frente que para você frequentar esses locais no nosso lar, você precisa ter, de alguma maneira, já um merecimento para isso ou um conquistado o direito de fazer isso daí. O André Luiz está acabando de sair de uma internação, ele ainda não tem esse direito. Mas a senhora Laura falou, pode ir tranquilo que ele vai ficar comigo. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. Quer dizer, o André Luiz percebeu que ele poderia estar atrapalhando um programa do Ulisses, né? Falou, não se incomode por mim. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo, ainda hoje. Temos em casa minha neta, convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Quer dizer, a senhora Laura também explicando que ela não poderia ir lá, nesse campo da música, de qualquer jeito. Porque tem uma neta dela que chegou há pouco tempo na casa, que desencarnou, né? Convalescente há poucos dias, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente: vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Então, olha isso, né? Como é uma necessidade ainda de todos os seres, né?
espirituais, encarnados ou desencarnados, a necessidade da convivência, desse intercâmbio, né, afetivo, que é o que sustenta do lado de cá ou do lado de lá, tendo o corpo mais denso, menos denso. Esse amor, que é o que diz aqui, ele é o pão divino das almas, é o alimento de todos nós. Então aí termina esse capítulo, né? O capítulo 18, falando sobre o amor, que é muito legal, né? Não Muito. sei, não sei se vocês têm mais alguma coisa aí que observaram ou... Falei muito já. Muito bom. Muito lindo. Muito obrigada, Marco. Imagina. Muito bom, Marco. Muito bom. Então, tá joia, gente. Então, que Deus abençoe aí a nossa semana, Amém. Amém. com as reflexões dessas lições. E até a próxima fim de semana. Até. Tá bom? Obrigada Tenha aí uma pela boa semana. dedicação e as explicações. Até mais. Tchau, tchau, Magina. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.